Fala, pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Estamos retomando aos poucos também a vida do podcast, conforme a gente consegue ajustar. E hoje a gente vai bater um papo bem legal aqui com o João Zeni, diretor de sustentabilidade da Electrolux. Vamos conversar de um dos pilares, do pilar que a gente considera mais relevante, que é a parte de governança, que dá vida toda a parte do ESG, e também traz essa análise também mais tangível para o mercado, né, onde vai fazer as empresas aderirem e começarem a enxergar os resultados. Então, João, seja muito bem-vindo ao Conversas Sustentáveis. É uma honra a gente poder bater esse papo e disponibilizar do teu conhecimento, da tua experiência. Então, se tu puder, brevemente, assim, antes da gente falar da Electrolux, a gente falar um pouco do João, quem foi o João, como é que o João chegou onde chegou. Então, tá contigo, meu caro. Não, legal. Valeu, Wagner. Obrigado pelo convite. Primeiro, uma honra estar com vocês aqui, compartilhar um pouquinho. Eu acho que quando a gente trabalha com sustentabilidade, acho que uma das coisas que tem que ter em mente é que sustentabilidade não tem concorrência, né? A gente vive todo mundo no mesmo mundo, e o impacto de um é o impacto de todos. Então, cada vez mais a gente tem que realmente compartilhar. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí, trazendo informações aí para todo mundo. Então, como foi dito, meu nome é João Zeni, eu sou curitibano, sou do Paraná, já trabalho com sustentabilidade faz aproximadamente 20 anos, você já entrega um pouquinho a idade. Sou pai de um menininho, Lorenzo, com uma filhinha vindo aí em dezembro. Então, cada vez mais, ainda mais preocupado com o que a gente vai ter no futuro aí, né, para a humanidade e para a sociedade. Por falar da humanidade, falando um aspecto mais amplo, uma coisa para a sociedade também, o quanto que a sustentabilidade vai impactar as relações sociais, né? Isso realmente é uma coisa que me preocupa bastante para o futuro aí. Então, a gente vai ter, acho que com pessoas, com profissionais, cada vez fazer mais sobre isso, acho que nos dá um pouco mais de paz aí de espírito. Eu comecei minha carreira já no mundo bancário, já lá atrás, em 2006, trabalhando com sustentabilidade, quando na época não se falava tanto de sustentabilidade ESG, né, ESG, Environmental, Social and Governance, porque era um banco mundial e um banco que já tinha uma área global de sustentabilidade, então isso já me puxou para essa área corporativa de sustentabilidade lá atrás. E depois eu passei aí por telecomunicações, né, na Vivo, na Cielo, na parte do mundo financeiro de volta, e agora estou na Electrolux desde 2020. A minha primeira experiência aí no mundo industrial, que muda bastante aí a abordagem de sustentabilidade, mas venho trabalhando já com isso há bastante tempo. De volta a Curitiba, que fiquei um tempo em São Paulo também, quase uma década trabalhando no mercado de São Paulo, agora trabalhando aqui também no mundo industrial e numa coisa que é muito legal, que faz parte da vida de todo mundo, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui provavelmente devem ter um produto nosso em casa, então isso é super legal. Boa, perfeito. É uma marca já muito difundida, né? Mas, e agora falando um pouco da Electrolux, acho que é o que tu falou, quem está ouvindo provavelmente tem algum item, né, da Electrolux, mas se tu puder, sei lá, se alguém está vindo de Marte aqui e escuta falar um pouco da empresa, de onde é que se originou, e aí a gente poder também trabalhar um pouco da parte de sustentabilidade, como é que isso começou também na empresa, né? Não, legal. A Electrolux, a maioria das pessoas não sabe, né, na verdade, mas a Electrolux é uma empresa de origem sueca, a holding nossa fica na Suécia, é uma empresa que já tem mais de 100 anos de existência e é considerada a maior empresa de eletrodomésticos do mundo, né? A gente às vezes não sabe disso por não conhecer a marca fora do Brasil, mas a Electrolux hoje ela está presente em mais de 120 mercados, né? Uma venda aí de mais de 60 milhões de produtos por ano no mundo todo. Então, é uma presença mundial muito forte. E por ter essa origem sueca também, já tem no seu propósito, sua maneira de fazer negócios, uma atuação muito forte já sempre no seu DNA em relação à sustentabilidade, né? E olhando, é legal ver isso assim, porque desde quando eu comecei a trabalhar sustentabilidade, esse conceito ele foi evoluindo também nas últimas décadas, né? A gente vinha num conceito lá atrás de filantropia, que era uma questão muito mais, eu faço meu modelo de negócio, mas eu faço uma doação, eu faço uma contribuição para a sociedade de outra maneira, mas entrego o meu negócio como ele tem que ser entregue. Depois ele evoluiu, não sei se você lembra, Wagner, até naquela questão do
responsabilidade social corporativa, que era mais uma questão até, pô, então eu vou olhar não só olhar para fora, mas vou olhar para dentro também. Lá, algumas décadas atrás, o pessoal falava, vou trocar a lâmpada incandescente por fluorescente. É verdade. Fluorescente para LED, né? Vou colocar coleta seletiva. Tudo isso começou a surgir depois. E agora a gente está numa linha, num momento também muito com uma pressão de investidores, que é uma coisa que a Electrolux faz há muito tempo, e eu acho isso muito legal. Que é um conceito mais evoluído de como abordar a sustentabilidade no negócio, que é tanto a parte de riscos que envolve isso, tanto o risco que o nosso negócio pode proporcionar para a sociedade, mas o risco que a gente fala, já comenta um pouquinho depois do que está vindo da legislação europeia, mas que vem de risco de fora para dentro, né? Quais são os problemas que podem gerar problemas para o negócio financeiramente, né? Uma crise climática, uma escassez de água, etc. Mas olhando o seu produto, o seu negócio, como que ele pode gerar benefício para a sociedade. Então, em vez de eu só olhar para fora, eu olho para dentro e falo, pô, se eu já entrego produtos e serviços, como que meus produtos e serviços podem gerar mais valor para a sociedade? Como que eles conseguem entregar mais, né? Mais impactos positivos, né? E a Electrolux vem olhando muito forte já isso há muito tempo, né? Essa maneira de como que nossos produtos em si conseguem fazer que a vida das pessoas, que os nossos produtos sejam melhores, com as funcionalidades dos nossos produtos, que elas tenham uma experiência melhor, e que essa experiência também seja uma experiência cada vez mais sustentável, né? Aquela coisa, a gente não pode falar que nada é sustentável, porque nada é sustentável, tudo tem seu impacto, mas como a gente consegue fazer com que a gente entregue mais benefícios, mais valor, com menos impactos? Eu acho que esse é um ponto que já tem sido trabalhado muito tempo no Electrolux, e acho que esse é um ponto legal, que daí eu já deveria uma resposta aqui para dar continuidade, mas a Electrolux há muito tempo já vem trabalhando sustentabilidade de maneira bastante ampla, globalmente, ou seja, operações já tem uma atuação muito forte de sustentabilidade, porque lá de operações global já vem diretrizes que falam como trabalhar esse tema. Reduzir resíduos, reduzir consumo de energia, reduzir água, saúde e segurança na parte interna, etc. Na parte de produtos, da mesma maneira, vem sendo cascateado isso. Ou seja, quando eu entrei na Electrolux, não era necessária a criação de uma área com um monte de gente de sustentabilidade e falar assim, vamos criar isso agora e a área de sustentabilidade vai tocar sustentabilidade. O que a gente precisava no momento, e a gente está tocando assim nesse momento, é mais um direcionamento estratégico, um alinhamento com o que está acontecendo no global da Electrolux, um alinhamento com o que está acontecendo no contexto externo, consumidor e legislação, e a gente conseguir tirar as melhores oportunidades e mitigar os potenciais riscos nesse sentido. Então, é uma área muito pequena, eu sou muito mais um facilitador e um consultor interno, quem executa é todo mundo, né? Isso que é muito legal. Quem faz uma empresa ser mais sustentável ou menos sustentável é a empresa inteira, são todas as áreas, são todas as funções, né? Não, muito bom. Até acho que o fato da empresa ter uma origem europeia já tenha um viés já mais profundo. Nós, no Conversas Sustentáveis, esse ano a gente fez um evento em Porto Alegre, no qual a gente trouxe um pessoal da Europa que cuida da parte de legislação, para falar para o pessoal do que estava acontecendo lá e quais são os impactos que vai acontecer, o que vão acontecer aqui no Brasil, né? Isso é uma coisa que vai sofrer não, mas vai respingar e as empresas têm que estarem preparadas para isso. Para a gente entrar, assim, já começar no tema principal, para falar o ponto da governança, né? Por que eu não sei se tu concorda com isso, ou por que tu vê que as pessoas tendem a considerar o G um pilar mais relevante, principalmente na hora das ações empresariais? Não sei se tu concorda com isso, mas é a forma que tu enxerga. Eu sinceramente, o que eu vejo hoje, até vendo como uma trajetória e tudo mais, eu acho que existe uma tendência, na verdade, a olhar o E, que é o ambiental, com um pilar que as pessoas fazem mais ações, e tomam mais atitudes, e comunicam mais e tudo mais. A gente vê pesquisas no Brasil que mostram já que o público brasileiro também tem uma afinidade muito grande com questões sociais. Então, você entender como o seu negócio impacta também na questão do aspecto social e como a sua empresa contribui com o aspecto social é bastante relevante para a marca e reputação. Mas eu acho que o interessante quando a gente fala de governança é que você tem um aspecto de governança olhando para fora da companhia, seja na questão de transparência, compliance, etc., e tem um aspecto da governança interna de sustentabilidade, né? Eu acho que esses dois aspectos são fundamentais. Obviamente,
O aspecto externo, quando a gente fala de transparência, quando a gente fala de governança de informação, quando a gente fala da questão de compliance, de ética, tudo isso viram coisas que viram assim, hoje você não tem mais como não fazer isso, né? Quando a gente fala principalmente de compliance e ética, obviamente. Quando a gente fala de questão de transparência, eu acho que está sendo cada vez mais cobrada transparência por diversas frentes. E quando a gente fala obviamente, tem empresas que são abertas em bolsa, por exemplo, que aí tem regras específicas de transparência e sustentabilidade. Tem outras que não são abertas, que não têm regras necessárias, demandas obrigatórias. Mas a demanda social e etc. já começa a aparecer também como uma demanda que vai requerer isso em algum momento, né? Então, gerir essas informações e ter essa governança externamente se torna cada vez mais fundamental. E quando você olha para dentro, você não consegue entregar com robustez e consistência o S e o E se você não tiver uma governança interna que faça a gestão de tudo isso de maneira adequada. Quando a gente fala, né, matriz e materialidade, você identificar quais são os temas que são mais materiais, mais importantes para você trabalhar na sua empresa, né? Você ter indicadores robustos, você ter toda essa questão de matriz de responsabilidade, quem é responsável pelo quê, como que você reporta internamente isso. Então, tudo isso se torna cada vez mais fundamental para você conseguir ter avanços consistentes. Senão, existe um risco muito grande de ter uma comunicação, que o pessoal fala muito do greenwashing, né? Você vai comunicar o que você faz e quando você vai realmente entrar no detalhe, se é feito de verdade, aí não é tão bem feito, né? E aí pode ter um risco para a marca, um risco para a reputação, né? Que aí o risco, se você faz o E e o S sem o G, você está assumindo um risco muito grande, né? Eu acho que essa... Perfeito. Tu sabe que até uma questão, sabe, quando a gente fala até o próprio greenwashing que tu comentou, eu acabo percebendo, assim, eu sou oriundo do setor de energia e agora a gente tem a EdTech voltada à parte de nivelamento das empresas, então a gente tem permeado mais ainda dentro das empresas do que antes, né? E uma das coisas que, essa é a minha leitura, e aí eu quero compartilhar contigo, ver o que tu pensa. Quando a gente fala de greenwash, tem duas situações, né? Tem o nítido, que é empresas querendo tomar vantagem, né, disso, fiz isso, só que tem uma infinidade de coisas que não são computadas. Mas uma das coisas que eu percebo é muita gente querendo entrar na onda do ESG e faz muito mais, assim, pelo intuito, vou fazer, eu fiz aqui achando que é uma coisa, e o fato de não ter uma maturidade, um conhecimento técnico, acaba sendo computado como greenwashing, sabe? Eu não sei se eu cheguei a ser claro, mas o ponto é que às vezes eu vejo que é mais, às vezes, ingenuidade de parte do que uma má fé por parte das empresas. Eu não sei se tu tem essa mesma leitura. Vamos lá, eu acho que tem que entender de quem a gente está falando, né? Se tem empresas que têm uma robustez em questão de representatividade social, né, etc., uma empresa grande, uma multinacional ou nacional que tenha uma presença grande com uma questão financeira também robusta, eu não conseguiria olhar isso como ingenuidade, tá? Porque você tem fundos para poder pegar uma consultoria e poder te ajudar nesse sentido. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, aí eu tendo a concordar e ter uma empatia grande no que você diz, porque eu sempre digo, quando eu vou fazer participações externas, que a gente não pode congelar também quando a gente olha a sustentabilidade e vê aqueles frameworks, um monte de sigla, etc., e falar assim, opa, isso não é para mim. Tem que começar. Acho que tem que começar. O que tem que ter cuidado só quando você faz a comunicação é falar, eu tô começando, né? Você não falar também que você eu sou super sustentável e na verdade está começando ainda. Eu acho que a coerência entre o que é comunicado e o que é feito que é o importante. Se você está fazendo certo ou errado, eu acho que pode corrigir a rota mesmo. Eu acho que isso pode ser uma maneira de tentar entender como que você pode melhorar. Mas eu acho que tem que buscar sempre ter esse cuidado, né, na maneira que você comunica, né? Não, perfeito. Exatamente, eu estou muito, muito alinhado. É justamente isso. Quando é uma empresa de uma grande corporação que vem com papo, cara, velho, tu tem todos os acessos tu não pode me dizer que tu não sabia ou como era. Mas é justamente essas empresas. Eu estava até esse tempo conversando com uma amiga minha que trabalha na parte da B3 de avaliação das empresas do Easy e tudo mais. E ela fala, Wagner, quando a empresa vem perfeitinha demais, eu já sei que tá errado. Porque não pode, assim, no mundo que a gente vive hoje, dizer, não, a gente é a melhor, a gente é não sei o quê, sabe? Eu acho que esse é um ponto, assim, indo até para a questão de governança interna também, esse é um ponto também de como que é feita a validação
dos claims de produto ou serviço, ou a comunicação que você vai fazer para fora em relação à sustentabilidade, né? Isso tem que ter um critério de avaliação, né? Quando a gente fala de empresas muito grandes, e de verdade, assim, qualquer empresa está suscetível a erros, ninguém acerta 100% do tempo, né? O que precisa é ter transparência e rapidez, muitas vezes, quando você errar, para responder, pô, eu errei, né? Tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar, então, assim, o que precisa é você conseguir compreender se você fez todo o teu melhor na questão de gestão dos riscos e etc. Então, quando a gente fala de governança, também tem isso, né? Como que você faz a gestão interna da validação do que você faz de sustentabilidade para fora? Na Electrolux, isso tem uma validação tanto da área de marketing, com a área do jurídico, com a área de sustentabilidade. Então, quando a gente coloca os claims de produto para fora, todos os nossos claims de produto, quando a gente fala, pô, esse produto consome X% menos energia, ele desbota X% menos a roupa, fazendo essa roupa durar mais tempo, né? Uma lavadora, por exemplo, de roupa, tudo isso geralmente tem. Geralmente não, sempre tem uma validação do laboratório externo, se for necessário, e também tem uma validação interna para ver, pô, esse claim, ele é legal, a gente precisa colocar uma notinha de rodapé dizendo teste realizado tantas vezes, sempre tem esse cuidado muito forte para falar, o que a gente está falando está sendo claro e transparente para o consumidor. E aí um ponto interessante só para comentar tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, já estão surgindo legislações, na Europa, Green Claim Directives, que já traz regras de como você pode ou não falar, né? Você não pode mais falar um claim subjetivo, né? Produto verde. O que é um produto verde, né? O que é um produto verde? Isso não pode ser feito lá mais. Lá, para você ter uma ideia, você não pode nem falar mais que um produto de carbono neutro, se ele tiver compensação, né? Então, tem essas regras, em algum momento, como se for tendências, elas vão vir para cá também. Então, esse cuidado de como você se faz a comunicação é super importante, mas, de volta, pequenas e médias empresas tem que começar. Tem que começar fazendo o seu melhor, cuidando com o que vai comunicar, para não falar besteira, mas eu acho que é importante entender como começar, porque senão a gente se congela também e fica aquela coisa, pô, não vou fazer porque tenho medo de fazer errado. Perfeito. Até a gente trazendo um pouco dessa pauta para Electrolux, como é que vocês montaram essa parte de estrutura das metas, e quais são as políticas que vocês adotam, assim, interno e também seja na parte externa da empresa? Vamos lá. A Electrolux, ela tem já uma atuação há muito tempo nesse aspecto de sustentabilidade. A Electrolux ela fez a sua matriz de materialidade, que foi o que eu comentei, dentro você elenca quais são todos os potenciais itens a serem trabalhados em relação ao ESG, e depois faz uma análise e avaliação tanto interna para entender quais são os pontos mais relevantes para o negócio internamente, quanto também avaliação externa com pesquisa com os seus públicos de interesse, seja consumidores, seja investidores, assim por diante. Isso gera uma matriz, que a gente chama de matriz de materialidade. Quais são os temas que são mais materiais, ou seja, mais relevantes para o nosso negócio trabalhar? E esses temas, teoricamente, a gente tem que ter aí um plano de como que a gente ou mitiga o risco ou o impacto, né, reduz ele, ou como a gente alavanca o que tem potencial de impacto positivo. Então, a gente fez essa análise, e dessa análise surgiu o nosso framework, que a gente fala, que é a nossa estratégia, que é o For the Better 2030. Esse For the Better, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar, que a gente chama de Better Operations, que é melhores operações, ele olha para dentro de casa. Ele fala para nossas operações serem mais eficientes e neutras em carbono, né? Então a gente busca muito isso, reduzir CO2, etc. na operação. Fala para a gente liderar em questão de direitos humanos e diversidade e inclusão. Então, um ponto bastante relevante para a gente. A parte de direitos humanos é uma coisa que a gente olha muito, muito forte globalmente, fazendo auditorias nas nossas fábricas e assim por diante. E na parte de Better Operations, a gente ainda tem o ponto de cadeia de fornecimento, né? Então, esse é um ponto bastante relevante. A gente trabalha muito com nossos fornecedores em relação a isso. E a gente usa com os fornecedores, por exemplo, uma plataforma chamada CDP Supply, que é para fazer a avaliação de como que é a gestão climática deles. Então, a gente também está olhando para essa questão climática dos fornecedores. Esse é um dos pilares. Os outros 2 pilares, eles vêm muito forte para produto. E por que isso? E aí, eu acho que é interessante olhar, assim, cada empresa vai ter a sua prioridade em relação à sustentabilidade, em relação ao ESG. Porque cada empresa entrega algo diferente, né? Nós entregamos produtos que fazem parte do dia a dia das pessoas. Então, a gente tem que entregar, e esse é o pilar do meio, melhores soluções, que a gente chama de Better Solutions internamente, que é entregar produtos com menos impacto possível, ou seja, produtos que consomem menos água na sua casa,
produtos que consomem menos energia na sua casa possível, e produtos que também usem menos matéria-prima possível. Eu digo menos matéria-prima virgem. Então, em vez de eu extrair matéria-prima da natureza, eu posso colocar conteúdo reciclado nesses produtos e reduzir esse impacto, né, ambiental que está atrelado a ele. Né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto do Better Solutions é entregar produtos com menos impactos em questão de substâncias perigosas. A gente tem uma diretriz interna que é Restricted Material List, uma lista de produtos, de substâncias que a gente não pode usar, que estão ligadas às diretrizes europeias. Então, assim, se for perguntar assim, se eu comprar produtos da Electrolux no Brasil, que diretrizes que vocês seguem? A gente segue as diretrizes mais restritivas do mundo, né? Tanto da Europa quanto da América do Norte. Então, essa é a parte do Better Solutions. E aí, o último pilar, só para finalizar o framework aqui, é um pilar que ele está olhando para a funcionalidade do produto. Né? Porque o teu produto, quando está na tua casa, o que ele entrega uma geladeira? Ele entrega o alimento dura mais. Né? E você fazendo o alimento dura mais, se você esquecer um morango na geladeira por 7 dias, você jogaria fora se não fosse na nossa geladeira, provavelmente. Ou uma geladeira muito antiga. Na nossa, ele vai durar 14, 15, 17 dias. Então, assim, você pode esquecer, você não vai jogar fora. Você desperdiça menos comida. Então, a gente quer fomentar alimentações mais sustentáveis. E para roupa, a mesma coisa. Grandes problemas, né? A questão do desperdício, né? Exatamente. E para roupa, a mesma coisa. A gente também tem que fazer, nossa ambição interna é fazer a roupa durar o dobro com metade do impacto ambiental. Ou seja, você não vai ter que comprar mais roupa, ela vai durar muito mais com a mesma cor, sem desbotamento, sem bolinhas, etc., nas nossas máquinas. Então, para você ver como ela vai desde operações de fornecedor até a logística, até a produção do produto, a concepção dele e a entrega dele com funções, a tecnologia dele. Cara, a empresa inteira está dentro desse processo, né? Legal. Isso também para que, assim, dentro do Conversa Sustentável, a gente enxerga 3 pilares fundamentais, assim, da parte de sustentabilidade, que liga a parte de educação que a gente faz e também atrelado a pesquisas e novas tecnologias e a parte governamental, né? A parte de políticas públicas. Tudo que tu está me falando também disso, né, que vocês têm desenvolvido, está muito atrelado com produtos melhores, com uma tecnologia embarcada. Vocês têm hoje um nível de pesquisa sobre equipamentos? Como é que é feito esse processo? Se puder, fugindo um pouco até da governança, mas mais para entender como é que é feita essa parte, né? Não, eu acho que faz todo sentido a pergunta, até porque no nosso negócio, sustentabilidade e desenvolvimento do negócio e R&D se misturam quase uma coisa só, tá? A gente, por exemplo, tem investimento do faturamento bruto em inovação verde ou inovação focada em verdade de quase 4% do faturamento bruto. Então, tudo isso mostra como essas áreas de desenvolvimento estão indo nessa linha, trazer produtos melhores em relação à sustentabilidade. E aí, indo nesse sentido, a gente tenta, né, busca na Electrolux tirar vantagem de ser uma empresa global. A gente tem centros de design no mundo, 3 centros de design no mundo, um deles situados aqui em Curitiba, que busca fazer esses avanços em relação ao design no mundo todo, e tem áreas de pesquisa e desenvolvimento em cada subcategoria de produto, refrigeração, lavadoras e outros, que também contribuem para que a gente consiga avançar em relação ao desenvolvimento técnico, tecnologia e inovação desses produtos. E o legal de ser uma empresa global é justamente isso, né? Os desenvolvimentos eles conseguem migrar de uma região para outra, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Então, inovação, pesquisa e desenvolvimento e sustentabilidade na nossa empresa se misturam muito, né? E eu acho que isso é um ponto legal, só para trazer um pouco da minha visão, que eu acho já desse continuar, que é só para não perder o raciocínio. Na minha concepção, sustentabilidade só avança por duas frentes principais, tá? É claro que existe uma questão de pontos pontuais, quando a gente fala de propósito, etc., mas o que a gente vê nas pesquisas, principalmente aqui na América Latina, é que o consumidor não quer pagar mais por um produto sustentável. Se tem um consumidor que paga, é um nicho muito pequeno. Quando a gente fala em mudança em escala, pagar mais não é necessariamente uma opção. Principalmente no Brasil, que é um país pobre, né? Então, que tem mais dificuldade de ter acesso a algum produto, uma tecnologia, etc. Na minha concepção, o avanço em sustentabilidade acontece por 2 vias. Uma das vias a gente consegue inovar muito e essa inovação ser competitiva em questão de custos ou ser mais barata, e a gente consegue daí avançar em relação à sustentabilidade, né? A gente conseguiu ter uma tecnologia que na escala trouxe mais eficiência para os nossos produtos.
Você quer tecnologia, uma inovação que em escala consegue trazer mais matéria-prima reciclada no produto. E quando chega no limite dessa inovação, o outro lado que puxa o ponteiro é a regulamentação, né? Então, a regulamentação também ajuda a puxar a regra para que todo mundo tenha que fazer. Se todo mundo tem que fazer, a competitividade ela vai junto, né? Então, você consegue também ter uma régua única. E daí, em escala, possivelmente, possa também reduzir custo e ser viável, né? Então, eu vejo dessas duas maneiras, assim, a inovação, para mim, por isso que eu falo, a inovação e a pesquisa e desenvolvimento são pontos fundamentais para ter qualquer tipo de avanço em sustentabilidade, né? Perfeito. Eu enxergo da mesma ponta, assim, aqui no Conversa Cenários ele fala, o indivíduo tem o seu papel, a empresa tem o seu papel, e o poder público tem o seu papel. Cada um guardado as devidas proporções, mas, por exemplo, o indivíduo ele tem um impacto ali sobre ele, de repente, ali, os filhos, comunidade, mas a empresa ela já tem sobre um mar maior e a parte de políticas ela envolve toda como vai andar aquela comunidade, aquela cidade, e tu tem um impacto muito maior, seja através de regulamentação, de incentivos que promovam esse desenvolvimento mais sustentável, né? A gente bate muito na tecla, até dentro da comunidade, lá com outros executivos, o que funciona, o que tem gente nos Estados Unidos, tem fundos que estão na Europa, e a gente acaba debatendo justamente o que de fato funciona e o que é bonito no livro, né? A gente fala, pô, isso aqui tá funcionando. Não, isso aqui não tá funcionando, isso aqui é assim. Então, a gente tenta justamente compilar essas informações. Dentro dessa parte de governança, como é que vocês fazem ligado isso aos stakeholders, né, de uma maneira geral, e também olhando para os fornecedores, para muita gente que olha e fala, tá, legal, isso para a Electrolux, mas, cara, e para mim? Se não me pedirem, eu não vou fazer, porque vai se tornar um custo, ou eu tenho parceiros e empresas também que falam, cara, a gente investe em transporte elétrico, mas, cara, não estamos vendo resultado. Muitas empresas pediram, mas não estão contratando agora que a gente tem. Como é que vocês têm feito isso e como é que vocês organizam isso também, né? Acho que são dois públicos aí que distintos, que é a parte... Uma questão de, talvez, como que a gente impulsiona a mudança e é transparente, impulsiona, engaja na parte de consumidores e na parte de fornecedores, né? As duas pontas aí. Quando a gente fala de fornecedores, acho que tem alguns aspectos aí, né? A gente tem uma área global chamada Responsible Sourcing, que atua junto com a nossa área de compras, que é justamente também fazendo essas avaliações, entendendo como a gente consegue ter, primeiramente, uma análise preliminar dos nossos fornecedores, para que tem realmente coisas que, se ele não atender, eles têm políticas internas, ele não entra como fornecedor da Electrolux, então tem uma régua mínima, né? Especialmente questões ambientais, sociais, etc. Eu acho que, quando a gente fala sociais, muito trabalhista, né? Questões trabalhistas, então, assim, tem que estar tudo certinho, senão não trabalha com a Electrolux. E, além disso, a gente tem algumas questões que são boas práticas, que a gente, ou que possam ser rotas de melhoria, que a gente vê que são plausíveis, que a gente coloca depois um plano de melhoria dentro do próprio contrato, para poder ter esse plano de melhoria com o fornecedor ao longo do contrato. A gente, que tem uma ideia, a gente também já faz uma aproximação do fornecedor para estimular ele em suas melhorias de gestão climática. A gente entende que um dos nossos principais indicadores globais da Electrolux é a questão de redução do impacto climático, e a gente entende que o fornecedor é mais extensão da nossa cadeia, da nossa operação, nessa cadeia de fornecimento, e a gente também quer trazer essa gestão para eles. Então, a gente usa aquela plataforma que eu comentei agora há pouco, que é o CDP Supply. Esse CDP Supply traz um score do fornecedor em relação a como que está, desde C- até A, de como que está a gestão dele. Ele pode ter uma gestão que ele só tem um inventário de CO2, ou ele pode ter um inventário e uma meta. O inventário, uma meta e uma demonstração de redução. Então, ele vai melhorando a sua nota conforme a sua gestão. E a gente já tem hoje, para mais de 300 fornecedores críticos e estratégicos globais da Electrolux, a gente já tem mais de 98% de resposta desses fornecedores. Então, a gente consegue já ter uma avaliação muito melhor de onde que está a pegada climática também, dessa extensão da nossa operação, né? Então, e essa questão de a gente entender é muito ainda nesse momento num estímulo, né, do fornecedor, para que ele saiba que a gente tem interesse em olhar isso. Sem dúvida, em algum momento, isso vai começar a virar também régua de definição de fornecedores, né? Então, eu acho que quando a gente fala de fornecedores, a gente vem trabalhando muito próximo, e essa governança de gestão do fornecedor também existe de maneira muito robusta para poder isso acontecer, né? Então, tem uma área específica que olha para isso,
com critérios, com indicadores e com métodos, né, de gestão. Então, isso olhando para fornecedores. Vocês querem fazer algum comentário? Senão eu vou para a parte de clientes. Não, pode seguir, depois eu faço. Pode ir. Não, legal. Olhando para o consumidor final, a gente tem algumas maneiras de fazer essa comunicação para o consumidor final, né? Uma das maneiras é a comunicação dos próprios produtos, né? Que você entra no nosso site, você vai entrar no produto nosso, vai estar toda a descrição dele ali, e vai ter muitos pontos da descrição que são pontos ligados muito fortemente à sustentabilidade, né? O ESG. As nossas campanhas, se for olhar nossas campanhas de marca, nos últimos 3, 4 anos, já são campanhas que trazem muito forte o aspecto do impacto positivo do nosso produto em relação à sustentabilidade, né? A gente lançou uma campanha de refrigeradores que a hashtag da campanha era não joga nada fora. Então, o nosso produto ele tinha tecnologia, que a gente chamou de tecnologia de não jogar nada fora. A gente fez uma campanha de uma máquina de lavar roupa que era hashtag roupa sem data de validade, né? Que a roupa vai durar muito mais com as nossas máquinas. Tudo isso numa linha de consumo consciente. Então, tem uma questão de engajar esse público também no nosso processo, né? E aí, a questão de transparência, nós temos o relatório global de sustentabilidade. É um relatório já bastante premiado, esses relatórios nossos na Europa, como um dos melhores relatórios da Europa. E a gente já vem liderando muitos rankings de sustentabilidade globalmente, na Europa, mas com a gestão global da companhia. E a gente vai melhorando também, a gente vai buscar melhorar também daqui para frente muito como que a gente comunica a sustentabilidade e como a gente engaja o nosso consumidor em toda essa jornada do consumidor, né? Seja no nosso site, seja no nosso contato com o consumidor, no produto e na embalagem, etc. Então, a gente sabe dos nossos pontos de melhoria, a gente vem já com uma gestão interna para fazer isso. Eu acho que é uma evolução constante, né? Entendendo a demanda do consumidor, entendendo o que ele quer também, né? Porque não adianta você comunicar se não vai chegar nele da maneira que ele quer receber a informação. A premissa da área comercial e do marketing, né? É entender a demanda para ver se vai fazer sentido, porque às vezes a gente faz algo achando que vai fazer sentido para a gente, mas que acaba no dia a dia não se encaixa, né, do consumidor. Eu ia comentar que, se vocês quiserem, disponibilizem a nossa plataforma para os fornecedores de vocês, né? A gente está fazendo com algumas grandes empresas que estão preocupadas com a cadeia de fornecimento. Isso é um KPIs deles, assim, a parte de educação de maturidade, de sustentabilidade, que a gente está construindo para a cadeia, assim, do agro, para a cadeia de transportes, essa linha educacional para definir o perfil também dos fornecedores. E para algumas empresas que trabalham com PFs, a gente está fazendo um caminho já de distribuir conteúdo para os assinantes de plataformas, né? Show. Então, eu acho que essa questão da educação e a questão de entendimento dos impactos, etc., é primordial, sabe? Eu acho que nem nós, como consumidores, muitas vezes temos noção do impacto que a gente gera. Sim. E é o que eu falei da questão das empresas médias e pequenas, tudo mais, etc., entender, né? Acho que o primeiro ponto, você começar a trabalhar com sustentabilidade, é você conseguir compreender o seu impacto, né? E eu falo, não é só o negativo, né? Eu consumo energia, gero lixo, o consumo de materiais, mas também é positivo, né? Porque eu falo, toda empresa que existe, ela existe porque ela está atendendo uma demanda social. Ela está tendo algum impacto na sociedade, não só negativo, mas também muito potencialmente positivo, né? Como você potencializa isso, gerando menos impacto? Eu acho que é aí que está o equilíbrio, que é a mágica do negócio. Quando eu entrei, basicamente, para focar em educação e inovação, que é o que a gente faz hoje, teve um podcast que eu gravei com o Léo da Citaui, né, o Leonardo Letelier. E aí ele falou, eu acho que tu é um romântico sobre a vida, porque eu penso assim que a grande parte das pessoas é justamente isso, ela não tem a consciência de, tipo, eu joguei o lixo no chão, ela não sabe o que é, de repente, de todo o impacto, né? E essa consciência, eu percebia isso quando eu era do setor de energia, porque quando eu acabava falando com alguns fundos internacionais com interesse em Brasil, eles acabavam que recuavam justamente por causa disso, pela falta de maturidade, de conhecimento técnico por parte das empresas. Então fazia, às vezes, a gente deixar de ser mais competitivo, ter acesso a capital mais barato, porque travava, esbarrava no que tu comentou lá no início, dos empresários achar que sustentabilidade é um trade-off, né? E acaba que a gente travava em vários pontos, né? Então,
Até mesmo lá na Europa, a gente percebia isso, que o conhecimento, quando a gente falava com algum fundo, o nível de maturidade para conversar com ele era muito maior, as exigências para captar era muito mais profundo, né? E aí, agora a gente até indo para o final já, o que tu vê, né, seja de uma maneira para a Electrolux e também de uma maneira geral, dos desafios, né, da implementação, que vocês ainda, é um processo, acho que contínuo, que vocês, de repente, ou que vocês tiveram de desafio, assim, que foi algo mais complexo, e também o futuro, né, dessa parte tanto da sustentabilidade como na governança das empresas. Legal. Desafios tem milhares, né? Eu acho que a gente sempre vai ter um monte de desafio ali para frente para se tornar mais sustentável, né? Como profissionais, como pessoas ou como empresas. Pensando em alguns desafios, eu acho que tem alguns desafios a nível nacional, a nível regional, que é a gente conseguir avançar em legislações que sejam bastante coerentes e que entendam a realidade nossa como ela é. Eu acho que esse é um desafio não só nosso, mas dos legisladores brasileiros também, no sentido de a gente tem legislações que se aplicam aqui, mas que não pode se basear, por exemplo, na realidade europeia, meramente, porque a gente tem uma situação completamente diferente aqui. Eu vou dar um exemplo nosso. Hoje a gente tem a obrigação de fazer logística reversa de produtos, né? Coletar produtos e fazer a reciclagem deles. A gente já atua na Electrolux muito fortemente nisso. Já coletamos aí, junto com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, nossa, dezenas de milhares de toneladas já, anualmente, mas ela não pode se basear necessariamente no contexto europeu como benchmark, porque, vou dar um exemplo muito claro disso, né? Na Europa, se você colocar uma geladeira na frente da tua casa para jogar fora, essa geladeira vai ficar ali na frente da tua casa. No Brasil, se eu colocar uma geladeira na calçada da minha casa, ela vai sumir em 5 minutos. E por que isso? Porque hoje uma pessoa vai catar para vender por R$5 para um sucateiro pequeno, por R$10 para um sucateiro médio, e assim, tal, vai chegar numa ArcelorMittal, numa Gerdau, numa CSN. Então, o contexto socioeconômico de cada região muda completamente como funciona a coisa, como que é a dinâmica de cada um dos países, né? Então, tudo isso tem que ser considerado muito forte na questão de como funcionar as questões em por exemplo, a economia circular em cada um dos países. Então, mas eu acho que esse é um ponto que o Brasil vem começando a trazer uma maturidade muito legal em questão de novas legislações. Eu acho que vai ser um desafio para as empresas agora compreender isso, participar desse processo e conseguir não ver isso como um risco, mas sim como uma oportunidade de fazer, se antecipar em relação a isso e ver como oportunidade, por exemplo, em vez de eu ver logística reversa como um custo, eu posso ver logística reversa como um investimento em uma nova cadeia de materiais, né? Porque vai coletar, vai reciclar e vai voltar plástico, vai voltar metal, vai voltar esses materiais para algum lugar. Então, como que eu consigo ser estratégico nessa linha? Então, eu acho que esse é um desafio que tem para frente nessa leitura de contexto, essas mudanças que vão ter para o futuro, né? E aí, como que eu vejo também uma possibilidade de a gente olhar com bastante mais otimismo esse futuro, cada vez mais eu vejo que tanto a questão de sustentabilidade quanto a questão, principalmente de economia circular, que eu acho que é algo, quando a gente fala do uso de materiais, bastante importante, cada vez mais vai ser demandado cooperação, seja intrasetorial ou intersetorial, no sentido de travar a economia circular, por exemplo, né? Se tem várias empresas que demandam um mesmo tipo de material, como que a gente demonstra essa demanda para o mercado falar assim, pô, eu vou investir em maquinário para colocar produto reciclado, material reciclado de mais qualidade, porque eu sei que tem uma demanda, né? Como você une a demanda ao investimento? Eu acho que tudo isso tem um desafio grande. E aí, quando a gente saindo um pouco do aspecto de sustentabilidade da indústria nossa, por exemplo, aí claro que no Brasil tem várias outras questões, como a questão de biodiversidade, conservação da natureza, que tem vários desafios grandes aí, tanto na questão de como a gente gera localmente, mas quanto que isso é impactado também por acordos bilaterais aí com outras regiões do mundo. Então, tem outros desafios aí que fogem um pouco do espectro de sustentabilidade do que a gente trabalha mais como tema material na Electrolux, mas, cara, desafio tem bastante aí, e é o que eu falo, sustentabilidade é uma jornada. A gente sempre vai ter que melhorar, ninguém é sustentável, sempre vai ter que melhorar. O que tem que ter é a consistência, né? Tem que entender o seu impacto, ter indicadores e demonstrar consistência nesse avanço, passo a passo. E
Na minha concepção, as empresas não podem olhar isso como oportunidade ou como risco, né? Ou você vai fazer hoje como uma oportunidade para o seu negócio, de vantagem competitiva, de diferenciação, talvez em algum momento de redução de custo, de alguma matéria-prima, o que for, ou você vai ver lá no futuro como um risco legal, ou como um risco de mercado, porque o consumidor, pode ser que ele não pague agora, mas a tendência é cada vez mais atenção ao assunto. Quanto mais consciente, mais ele vai exigir. Ele vai exigir, então assim, isso vai vir em algum momento. E se tem empresas que conseguem entregar com o mesmo preço e qualidade um produto que tem mais sustentabilidade, em algum momento isso vai se demonstrar como diferenciador. É invariável isso. As pesquisas mostram que o consumidor não paga, mas a tendência é essa para o futuro, né? E eu vejo muito isso. Quando eu converso com o pessoal, quando tenho oportunidade, quando me convido para falar em algum lugar, eu digo assim, ou é pelo amor ou pela dor. Eu dou um exemplo de um caso de um conhecido que me viu crescer. Então ele tinha dois mercados e um num bairro super nobre de Porto Alegre, e aí ele manteve aquele bairro por muito tempo, né? E aí, sei lá, acho que uns tempos, assim, fazia muito tempo que eu não passava naquele lugar, fui lá dar um oi e tal, né? Já, imagina, bem mais velho. E aí, comentando, perguntando, né? Aquela velha história, como é que estão os negócios e tal. E aí ele disse, vai, sim, a situação tá complicado, porque lembra aquele terreno baldio e tal? Sim, lembro. Pois é, o Zafari, que é um grande hipermercadista aqui, o Zafari comprou o terreno e vai montar um bairro no mercado, já era a nossa clientela e tal, nós que somos pequenos. E aí eu lembro que eu disse para ele, pô, Gilmar, tu teve esse mercado aqui por 30 anos, cara, tu nunca cresceu, tu nunca fez nada. Agora, cara, tu não tem muito o que fazer em questão de competir com o cara, mas tu teve 30 anos para fazer alguma coisa. E na sustentabilidade eu digo a mesma coisa. A gente está falando, olha, está acontecendo, o mercado está mudando, as pessoas estão olhando de uma outra forma, quem está entrando na empresa já tem uma outra visão de negócio, ou tu faz e começa a criar um processo, né? Acho que não precisa ser radical, né? Não vai tirar o teu core business à toa para mudar, mas começa a criar estratégia, começa a criar mecanismo, porque senão, com o passar do tempo, isso aí já é natural, não é o Wagner, não é o João, já são pesquisas mostrando que isso vai ser um caminho que vai acontecer, né? O regulatório vem mostrando isso também, não vai ter como a gente fugir, e não só a questão do relatório, mas assim, o que tem acontecendo no mundo, né? O que tem acontecendo no mundo, a gente tem visto assim, quando a gente fala que não tem como mais negar mudanças climáticas, por exemplo, que é uma coisa que está afetando já a vida das pessoas, né? De maneira real, né? Inundações e escassez hídrica em muitos outros lugares do mundo. Então, assim, os temas estão começando a aparecer, então a gente vai ter como fugir. Se você me permite, Wagner, a gente falou bastante coisa qualitativa aqui, posso trazer alguns pontos só de avanço que a gente teve no Electrolux? Acho que é legal para as pessoas saberem que eu mergulho tanto esses números e informações, que não sou eu que faço, mas influencio de alguma maneira e participo junto com as outras áreas aqui. Mas a Electrolux, até para as pessoas saberem também, eu acho que isso é legal, já é uma empresa que todas as suas plantas da América Latina são zero aterro, ou seja, a gente manda menos de 0,3% de todo o resíduo que chegar na fábrica para aterro sanitário. O resto é tudo reciclado, ou de fato, com processamento com geração de energia. A gente já tem 100% de energia renovável nos nossos sites, todos os nossos sites na América Latina. Então, é o que eu falo, a gente produz geladeira com zero aterro e energia renovável. Isso é muito legal, né? Já temos aí mais de 3 mil toneladas de material reciclado, plástico reciclado usado nos nossos produtos. Muito plástico reciclado, então a gente já tem avanços consistentes nisso. Nossas máquinas de lavar, vendidas no ano passado, ela tem um potencial de reduzir 3 bilhões de litros de consumo de água por ano na casa dos consumidores, por elas serem mais eficientes. E a gente já é a empresa hoje que mais coloca refrigeradores da mais alta categoria de eficiência energética no Brasil, no mercado brasileiro. Então, cara, tudo que eu falei aqui, muitas ambições, muitas ideias, muitas coisas que a gente quer fazer como empresa, com o nosso propósito, mas já tem muito resultado também. Tem muita coisa que a gente está conseguindo entregar e está conseguindo fazer já na casa e na vida dos consumidores, né? A gente está hoje na casa de 67% dos brasileiros, dos lares brasileiros aí. A gente está na casa de milhões de pessoas, então assim, a gente fica muito orgulhoso de poder, de alguma maneira, contribuir com que a vida das pessoas seja mais sustentável também, de maneira mais fluida possível, com o menor esforço possível, né? Nosso produto consegue entregar isso de maneira mais
fluida para o consumidor. Essa é a nossa ideia. Sim, quanto mais natural, mais fácil a adoção, né? Exatamente. Essa é a questão. Tchê, quero agradecer pelo tempo, por esse bate-papo aí, que foi muito rico, muito bom conhecer. Óbvio que daria para falar muito mais de cada item, mas, assim, prazerzaço a gente bater esse papo. Espero que esse relacionamento perdure aí para a gente gravar outros conteúdos, estressar outras parcerias. E para quem ficou com a gente também até o final, já sabe onde achar o Conversas Sustentáveis. É Conversas Sustentáveis em todas as redes, não vai errar. É Conversas Sustentáveis, LinkedIn, Insta, Facebook, YouTube, Spotify. Então, assim, ajude a gente a chegar nesse conteúdo. Eu sempre esqueço de pedir para nos seguir, o pessoal do marketing me xinga, porque eu esqueço disso. Mas então segue a gente aí para dar essa força e o algoritmo entender que é um conteúdo relevante para um número maior de pessoas. João, também, se tu puder aí deixar os teus contatos, tuas considerações finais, alguma pauta que não foi trazida, é contigo. Não, legal. Não, primeiro, obrigado. Eu acho que esse tipo de conteúdo é sempre bom. É aquela coisa, muitas vezes a gente escuta esses conteúdos e fica pensando, pô, mas como que isso se aplica na minha vida? Eu acho que sempre tem uma coisinha ou outra que a gente tira como ensinamento, então acho que sempre vale também. Eu escuto podcasts de outras pessoas também, outros pares profissionais que eu tenho no mercado. É sempre válido, sempre tem um input interessante. Vocês me acham no LinkedIn como João Zene, é fácil de achar lá. Sempre estou postando também os avanços lá que a gente tem na Electrolux, que a gente está fazendo de novo. Eu acho que sempre tento compartilhar, porque no compartilhamento de informação, muitas vezes surgem novas parcerias e muitas vezes a gente consegue também, eu aprendo com outras pessoas que também fazem publicações, então eu gosto também de trazer um pouco e inspirar de alguma maneira quem está trabalhando nesse assunto. Então, acho que é isso. Obrigado, Wagner, pelo convite de volta. Uma honra estar com vocês aqui e vamos em frente. Vamos tornar esse mundo passo a passo um pouquinho melhor. Show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado.